Todos sempre firmes nas promessas de Jesus, que são inúmeras promessas, e uma delas é a saúde, né? Que tenhamos saúde, boa saúde. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Eunice. Tudo na santa paz de Deus? Com a graça do Senhor. Amém, que permaneça. Vamos orar? Vamos orar, sim. Eu farei a primeira, depois você fará a segunda e dará continuidade à mensagem de hoje, amém? Ok. Vamos orar. Grandioso Deus, imortal, invisível, criador e mantenedor de todas as coisas, a Ti, Pai, nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor nesta hora, nesta manhã. E suplicamos, ó Pai, que possamos entender a Tua mensagem, que Teu servo trará para nós nesta manhã. E suplicamos também que o Espírito Santo unja com brasas vivas do altar. Que Ele venha falar imbuído pelo Espírito Santo essa mensagem tão pertinente, tão necessária para os nossos dias, que é a preocupação, Senhor. O inimigo lança tantas preocupações, às vezes esquecemos das tuas promessas. O Senhor disse, Jesus mesmo disse que estará conosco todos os dias até a consumação do céu. Meu Deus, nos ajude, que os propósitos que o Senhor escreveu para nós, eles possam se cumprir. E que possamos ter boa saúde, boa inteligência, bom discernimento, entendimento dos altos céus. Perdoe se acaso fizemos alguma coisa que não é do teu agrado. Também tirar tudo que não pertence a ti de nós. Possamos sempre ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: andai este caminho. Nos ilumine. Abençoe cada irmão que está aqui presente nas salas da consagração. Aqueles que estão também no YouTube. Aqueles que irão assistir mais tarde também no YouTube. Eu posso estar com cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor está mandando é porque nós estamos tendo necessidade de ouvir. Não só de ouvir, Pai, mas de internalizar, praticar e ensinar aos outros. Nos ajude, cuida da nossa saúde, Pai. Nos ajuda dessa inteligência para que possamos aprender a cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E te peço uma bênção especial por todos os médicos do mundo inteiro, Pai. Esses seres humanos que dedicam anos das suas vidas para cuidar de outras vidas, salvar outras vidas. Eles são as tuas mãos aqui nessa terra para cuidar de todos nós. Que eles possam ser velados, guardados por ti também, e também por todos os seus familiares. Também te peço pelos enfermeiros, por todas as pessoas que cuidam da nossa saúde. Que eu possa estar com eles neste momento. Nos dê a tua paz, fale conosco mais uma vez, seja com o Dr. Guilherme nesta hora. E suplicamos humildemente por Jesus. Amém. Amém. Ó bondoso Pai, amantíssimo Deus, Senhor e Mestre, nós lhe damos graças, Senhor, porque uma vez mais, em Cristo Jesus, podemos nos achegar a Ti. É muito bom, Senhor, poder contarmos contigo, não ser deixados sós, ter a intercessão do Senhor Jesus, a bênção do Teu Espírito em nossa vida, a companhia dos Teus santos anjos, a Tua direção, condução, ser corrigido por Ti, guiado e protegido conforme a Tua santa e maravilhosa vontade. E sabes o quão necessitados somos, Pai, de Ti. Mais um dia está a se iniciar. Nesse momento, queremos nos consagrar uma vez mais a Ti, pedir que tudo aconteça ou deixe acontecer conforme a Tua vontade. Pensamentos, sentimentos, emoções, atos, falas, gestos, todo o nosso ser, a todo local que nos enviar, a que quer que Tu queres que venhamos a fazer, com quem quer que venhamos a interagir, a conversar, que tudo seja feito por Ti, para Ti, através de Ti, e que nós sejamos totalmente Teus. Ajuda-nos, ó Pai, para que essa entrega seja completa. Tua palavra, um livro de mensagens aos jovens e também em Parábolas para Jesus, menciona a dificuldade que temos para a entrega. Nós não conseguimos fazê-la como convém.
Por isso, ó Pai, clamamos que Tu venha tomar posse do que é Teu e que o nosso coração seja totalmente Teu, pois dignos és, ó Pai, de guiar e conduzir a nossa vida, de corrigir conforme Tua vontade. Somos Teus por criação, por redenção, porque queremos nos entregar e porque Tu pedes no nosso coração. Toma, pois, o que é Teu, Pai, e conduz, pois o fazes muito bem. Queremos entregar cada um dos nossos familiares e queridos em Tuas mãos, Senhor. Toma conta deles também. Cada um que tanto precisa de Ti, em especial os que desejam alcançar também através de nós. Ajuda-nos para que possamos orar mais, tanto em qualidade como em quantidade, e ensina-nos a desenvolver esse hábito contigo e ter o senso permanente da Tua presença entre nós. Obrigado por quem Tu és. Te nos entregamos, clamando por libertação do mal, que possamos aprender a descansar em Ti, que não andemos mais atribulados com coisa alguma do que acontece embaixo do sol, e que possamos prosseguir tranquilos, para que o nosso dia tudo ocorra, embora possam haver tribulações, mas possamos permanecer com bom ânimo, porque Tu vencestes o mundo. Em Cristo oramos agradecidos e entregues. Amém. Amém. Doutor Guilherme, a voz é tua, mas a palavra é do Senhor. Amém? Amém. Deus te use mais uma vez. Ok. Bom, meus irmãos, mais uma vez um privilégio que o Senhor nos concede estarmos juntos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a continuação da conversa de ontem. Ontem nós falamos sobre a ansiedade, ontem nós falamos sobre o que ela é, de onde ela vem, como lidar com ela. Como é uma continuação, eu creio que muitos, se não todos que aqui estão, estavam presentes ou assistiram a palestra de ontem, mas como é possível que alguns não, eu vou tentar, então, trazer aí algumas coisas que ontem nós conversamos. Por exemplo, a ansiedade, ela é um estado do ser humano, algo inerente quase à nossa identidade, que é tem a ver tanto com pensamentos, sentimentos, emoções que nos deixam apreensivos devido à presença de um fator provocador, ou ainda também chamado gatilho, que nos impulsiona a estar assim, que nos leva a ter uma expectativa a respeito do que nós gostaríamos que fosse essa situação que está provocando ansiedade em nós. E que, por haver um conflito entre a nossa expectativa e a realidade, nos deixa dessa forma, apreensivos. E nos leva, nos motiva a ter uma resposta a essa apreensão. Se a resposta é adequada, específica para aquilo que está ocorrendo, nós podemos dizer que temos uma ansiedade controlada, uma ansiedade fisiológica, normal, e até que certo ponto, que bom que a temos. Agora, se a nossa resposta é exagerada, descontrolada, desproporcional, bom, então nós temos um problema, nós temos uma dificuldade. Se fosse uma vez ou outra, isso não teria problema, mas como é algo que se repete ao longo do tempo, que nós aprendemos desde cedo, desde o ventre materno, tanto por repetição de padrões que vemos nas pessoas à nossa volta, como por contraste, por não querer ser assim. Por escolhas próprias, que quando criança pequena nós não tínhamos noção de onde ia dar, mas que agora, na vida adulta, nós percebemos o quanto isso interfere, o quanto nós sofremos e fazemos sofrer, e temos que aprender a fazer diferente, porque não aprendemos até aqui, então temos que aprender a partir daqui. Então, é necessário desenvolver essa habilidade, o lidar com a ansiedade, e pode sim ser aprendida com a graça de Deus. Há muitas e muitas promessas da palavra de Deus que nos falam favorável a isso.
e nas muitas formas de comportamento do ansioso, como o ansioso manifesta a sua ansiedade ao longo da vida. Como disse ontem, a ansiedade não é apenas um momento, não é só a crise ansiosa, a ansiedade é algo que perpassa toda a nossa vida. Eu sou ansioso e manifesto meu comportamento ansioso em determinados momentos, mas não é porque é só aquele momento que eu sou ansioso sempre. Eu perco o controle dela naquele momento e por isso tenho uma crise da ansiedade. Então eu fico apreensivo porque tem alguma coisa que me cutuca, que provoca. E a minha forma de reagir a isso é que acaba muitas vezes trazendo toda essa questão. Então eu sou responsável por reagir. Há um contexto no lidar com a ansiedade, fator provocador, e eu tenho que parar de me relacionar com ele de uma forma ilusória, tentando controlar porque não tem controle, se tivesse não gerava ansiedade, parando de tentar negar essa realidade, porque se não fizesse parte da vida, não geraria ansiedade, então faz parte da vida. Eu tenho que parar de tentar transferir a minha responsabilidade, porque eu sou responsável pela minha forma de reagir. O outro que provoca a ansiedade, ele é responsável por isso, por provocar, e vai responder diante de Deus por causa disso. Mas eu também vou. Então, a minha responsabilidade é cuidar da minha reação. Eu tenho, então, que aceitar essa realidade. Aceitar não é concordar, aceitar é entender que as coisas, que é essa e isso, Deus permitiu que seja assim, ele tem um propósito, então eu devo parar de lutar contra esse propósito. Eu devo, então, aceitando, abrir mão da ilusão, essa ilusão que eu queria que fosse, mas não é. Isso já vai reduzir o conflito com a ansiedade, mas ainda existirá um conflito e eu devo me adaptar a ele. Se tem solução, eu vou planejar como executar e vou executar. Se não tem solução, eu continuo aceitando esse fato e vou conviver com isso da melhor forma que eu puder, um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu próprio mal. Então, eu vou ressignificar esse pesar utilizando ferramentas cristãs para isso. Se o problema é mágoa, eu vou trabalhar com o perdão. Se o problema é um desespero, eu vou trabalhar com fé, esperança, bondade, amor. E assim eu usando frutos do Espírito para poder trabalhar e ressignificar essa dificuldade que está ocorrendo. Ressignificar não é simplesmente achar que pensamento positivo mudará todas as coisas, não, é transformar, é reinterpretar, é dar um novo significado àquele pesar. E, por sua vez, eu vou passar a ter uma reação mais adequada ao que está ocorrendo, mais proporcional ao que está ocorrendo. Esse é o contexto daquelas 3 letras As, né? Então, aceitação, abrir mão e adaptação, e as 2 letras R's, a ressignificação e uma reação adequada, que nós conversamos ontem, em um pouco mais de detalhes. Uma vez que eu entendo isso, eu entendo que não apenas o comportamento da ansioso, mas toda a essência de quem eu sou deve ser trabalhada para que isso seja, então, reaprendido e eu passe a ter uma ansiedade controlada. E os diferentes comportamentos da ansiedade, como eu manifesto a ansiedade nos meus relacionamentos, vão também ser trabalhados. Então, além de ser tenso, eu vou começar a ser um tenso controlado, além de ser um preocupado, que é um assunto de hoje, eu vou tentar ser um preocupado controlado, além de ser um nervoso, um compulsivo, além do medo, do pânico, e de tantas outras formas da ansiedade se manifestar, eu vou trabalhar isso para poder ser um ansioso controlado. Então, feita essa recapitulação, vamos então entrar mais propriamente no assunto que temos preparado para hoje, tá? Não deixando, por favor, de esquecer tudo que nós já mencionamos, que nós recapitulamos, esperamos que brevemente. Eu não gastei muito tempo com a recapitulação, Deus seja louvado por isso também. Hoje nós vamos avançar um pouquinho, vamos falar a respeito de um grande e importante comportamento da ansiedade, né, que é a preocupação. Ela tem realmente aí agarrado, preso muitas pessoas nos tempos em que vivemos, e muitas vezes nós mesmos também nos enredamos para esse lado. E uma das grandes consequências da preocupação, que é a afetação do sono, tá? A insônia, seja ela inicial, no começo da noite, pessoa com dificuldade de iniciar o sono, iniciar a dormir,
ou ainda uma insônia chamada terminal, que é no término da noite, a pessoa acorda, depois não dorme mais, tá? Ou ainda pessoas que têm múltiplos despertares em várias formas. Não são a única forma de insônia, existem muitas formas de insônia, muitas causas de insônia, não apenas a preocupação, mas em minha prática, cerca de 80% a 90% dos casos de insônia, o motivo é esse, é a preocupação. Assim como o ansioso muitas vezes não se reconhece ansioso, o preocupado também não se reconhece preocupado, e o insônia, que perde o sono por causa dos pensamentos, muitas vezes também tem dificuldade de pensar, não, eu não fico pensando em nada. Bom, então eu fico parado lá e minha mente está vazia, e eu fico horas com a mente vazia e não penso em nada. É raro, muito raramente o humano ficar sem pensar em nada. Nem no momento da oração nós ficamos sem pensar em nada. Nem pessoas acostumadas a meditar, isso que eu vou botar aqui de filosofia oriental para isso, mas ficam com a mente completamente vazia. É muito raro. Em alguma coisa nós nos concentramos. E é uma das coisas que vamos fazer quando trabalharmos com a questão do sono. Tá? Tenho colocado como subtítulo dessa palestra, quando eu falo de preocupação e insônia, o quanto a preocupação é isso, é uma ladra da atenção. Ela prende a minha atenção em algo que não deveria fazê-lo. E por isso eu paro de coordenar a minha atenção, a minha concentração, porque está isso no controle de outra pessoa, de um ladrão de atenção. E a insônia, com certeza, é a ruína do descanso, porque ela tira a ferramenta tão importante para a limpeza orgânica, para a depuração, para a fixação da memória e para a restauração do nosso corpo, que é o sono de qualidade. Nós vamos ver vários textos do Espírito de Profecia, da Bíblia hoje, tá? Essa é uma comparação um pouquinho interessante entre parte técnica médica e também o Espírito de Profecia. Nos diz a serva do Senhor, não é o trabalho que mata, é a preocupação. A única maneira de evitar a preocupação é levar a Cristo toda e qualquer dificuldade. Não olhemos ao lado escuro, cultivemos a disposição animosa do Espírito. Ah, mas eu levo a Jesus. Sim, muitas vezes nós levamos. E o cristão leva, mesmo o cristão preocupado leva a Cristo. A questão é que muitas vezes nós levamos, mas nós pegamos de volta o fardo para nós. Nós levamos, mas não descansamos nele o suficiente para que ele trabalhe com as nossas ansiedades, aquilo que nos gera preocupação, do tempo dele, não no nosso tempo. E o ansioso é um imediatista. O ansioso quer as coisas para ontem do seu jeito. O que muitas vezes, inclusive, o ansioso inverte o relacionamento adequado com Deus. O ansioso quer as coisas do seu jeito e no seu tempo, sendo que tem que ser do jeito de Deus e no tempo de Deus. E muitas vezes, se não ocorre no tempo do ansioso e do jeito dele, isso gera o quê? Mais ansiedade. E aí, em vez de confiar plenamente em Deus, ele confia desconfiando. E o nome disso, meus irmãos, não é fé. O nome disso é presunção. Porque, como eu disse, inverte a relação. Quem é senhor e quem é servo. Quem manda e quem obedece. Quem diz como deve ser e quem descansa, confia tranquilamente. Isso é complexo, porque muitas vezes até a oração do ansioso ela acaba sendo superficial. Nós estamos ali focados, tentando concentrar, mas na realidade já começamos a pensar no que vai acontecer depois e temos que trazer a mente de volta para cá. E nós educamos a nossa mente de uma forma a manter o ciclo da ansiedade e não a interrompê-lo. Complexo isso, bastante complexo. A preocupação. Bom, como já mencionei, a preocupação é um tipo do comportamento ansioso. E é por isso que eu fiz aquela recapitulação no começo da fala de hoje. Eu tenho que entender a preocupação no contexto da ansiedade. Eu não nasço preocupado, mas eu nasço ansioso. No começo da formação do meu caráter, eu sou um ansioso, ainda que um ansioso controlado. Ou já posso até ter o transtorno da ansiedade desde a infância, mas a maior parte das vezes eu nasço ansioso controlado. Mas eu adquiro a preocupação ao longo da minha vida.
A ansiedade é curiosa, assim, ela não aumenta o apetite de ninguém. As pessoas que acabam comendo em demasia porque estão ansiosas é porque elas desenvolveram a compulsão. A ansiedade tira o apetite. A criança que está querendo brincar e a mãe chama para comer, ela não vem, ela quer continuar brincando. E a mãe insiste, traz ela para a mesa, ela come rápido para poder voltar a brincar. O ansioso que trabalha demais, está ali preocupado com o que está trabalhando, ele não tem apetite, ele quer continuar fazendo o que ele está fazendo. Mas a pessoa pode desenvolver a compulsão, porque a ansiedade traz a vida triste, difícil, e ele está sem prazer com a vida, vai querer ter prazer no alimento. E não é numa bacia de alface. Ele vai naquilo que é calórico, que é estimulante. A preocupação é a mesma coisa. O indivíduo viveu a sua vida, até mesmo com suas dificuldades, relativamente tranquilo em termos do que é comparado com o outro contraponto da ansiedade. Mas, num dado momento, ele resolveu se preocupar. E aí, aquilo se estabelece. E ele começa a justificar o ato da preocupação, dizendo, mas como que eu não vou me preocupar? Isso é importante. Eu não sou irresponsável. Veja bem, meus irmãos, eu não estou querendo tornar você irresponsável. Muito pelo contrário. Se eu fizesse isso, eu iria piorar a tua situação. Mas a preocupação é uma das muitas ilusões do pensamento ansioso. Todo ser humano se ilude, o ansioso também é ser humano, também se ilude. E eu começo, quando justifico a preocupação, que eu preciso me preocupar, eu estou confundindo algumas coisas e sendo iludido por elas. E estou de tal forma preso naquele pensamento que eu não consigo imaginar a minha vida sem ele. É uma prisão mental. Vamos começar a detalhar um pouquinho sobre isso. O que seria preocupação? Bom, eu creio que muitos, já que quando ontem, por exemplo, nós falamos sobre o que é ansiedade, vocês perceberam que a maior parte das pessoas que responderam, quando eu perguntei o que é ansiedade para você, a maior parte das pessoas responderam a preocupação, excesso de futuro, excesso de... Sim, a ansiedade tem a ver com excessos, com certeza, mas eu posso estar ansioso com o presente, eu posso estar ansioso até mesmo com a lembrança do passado que me aterroriza até hoje, um trauma que eu vivi, eu fico imaginando, será que vai acontecer de novo? E aí tem tanto futuro como passado misturado. A preocupação é o comportamento ansioso que nós mais lembramos dela, e nós mais reconhecemos isso como ansiedade. Mas, como disse, é apenas um dos comportamentos ansiosos. E ela é a ação, de trás para frente, tá? Ela é a ação de ocupar a mente antes da hora e de uma forma indevida, não apenas temporalmente. Muitas vezes o pensamento de preocupação vem à tua mente e interfere no teu trabalho, na qualidade dos teus relacionamentos. Muitas vezes. E nessa hora você percebe o empecilho e diz a si mesmo, agora não posso pensar nisso, deixa para depois, e volta às suas atividades. E quando volta a acontecer, muitas vezes por dia, você acaba reiniciando esse processo e vem o pensamento e você manda ele embora. É o Zé, tá, que está trabalhando na enxada, na roça, e aí ele lembra, nossa, não está chovendo, eu vou perder de novo, porque já é o terceiro ano consecutivo que o Zé está perdendo tudo por causa da seca. A seca está se estendendo mais do que o devido, chove muito pouco, já é o terceiro ano, ele já vendeu tudo que tinha, já acabou as suas economias, ele já fez uma hipoteca no banco, ele já alugou, já fez empréstimo para poder ter de novo semente para poder plantar, ter insumo para poder trabalhar com o solo, porque o solo está muito desgastado, ele perdeu tudo e ele nunca foi preocupado. A preocupação nunca lhe tirou o sono, nunca lhe atribulou a vida, mas ele fica pensando, como é que eu vou fazer? E aí ele fica no cabo dali, na enxada ali, e aí ele lembra, não, eu tenho que voltar a trabalhar, ele volta para a enxada, e daqui a pouco o pensamento vem de novo, ele diz, não, agora não posso, depois, agora não posso, depois. E isso acontece 917 vezes no dia. Inúmeras vezes. E ele diz, agora não posso depois, porque eu tenho que voltar a trabalhar. E o pensamento vem e insiste em vir, porque é importante, aquela coisa continua martelando e martelando na cabeça dele. Adianta de algo ele ficar se preocupando? Vão resolver os problemas dele porque ele se preocupou? Não.
80% das vezes, dados de algumas pesquisas em psicologia, 80% das vezes aquilo que você se preocupa nem sequer acontece. Ou seja, não adiantou você ter se preocupado. E os 20% que acontece, você não está melhor preparado para enfrentar porque se preocupou. Pelo contrário, foi um tempo que esvaiu-se da tua mão. Ser ansioso, qualquer comportamento ansioso, tá? Eu vou pegar aqui a preocupação para ilustrar. Ser ansioso é um trabalho quadruplicado. E olha que poucas coisas geram mais ansiedade em alguém do que a sensação de que está perdendo tempo. Mas, na realidade, está perdendo tempo quando é ansioso, tanto que é uma ilusão. Ó, vou até pegar essa ilusão de ótica aqui. Será que eu tenho 4 ou eu tenho 3 gravetinhos? São muitas as ilusões. E eu vou passar uma ordem crescente de complexidade. Primeiro é você ficar ansioso, tenso, nervoso. Qualquer uma dessas. Isso é rápido, isso vem fácil, mas já é um trabalho. Segundo trabalho, você vai ter que se acalmar, se recompor, tentar se estruturar. Epa, já começou a ficar um pouco mais complexo. Terceiro trabalho, você tem que conviver com as consequências que a tua ansiedade trouxe nos teus relacionamentos. O ansioso sofre e faz sofrer. E já está começando a ficar complexo. Quarto, há coisas que a ansiedade causa que não tem conserto, ou demoram muito tempo, anos, talvez décadas, para serem consertadas. Pessoas há que andam sempre em temor, buscando aflições e cercam-os dia a dia as provas do amor de Deus, mas elas não conseguem perceber, elas desfrutam diariamente das liberalidades da sua providência. Não atentam, entretanto, para as bênçãos presentes. Somente ocupa-se continuamente com alguma coisa desagradável, cuja ocorrência receio, ou então qualquer coisa real que, embora pequenina, as tornam cegas por muitos motivos que têm para serem agradecidas. As dificuldades que enfrentam, em vez de impelir para Deus, única fonte de auxílio que possuem, elas separam-nos dele, porque suscitam desassossego, queixumes. É como se nós pudéssemos, ao reclamar da vida, dizer, nós faríamos melhor. Complicado isso. Não se preocupe com nada nunca. Eu vou tirar aqui um pouquinho, porque quando às vezes eu falo essa frase, as pessoas se escandalizam. Como eu disse, eu não quero tornar você irresponsável. E às vezes, quando ouve essa frase, não se preocupe com nada nunca, nunca se preocupe com nada. Não existe motivo que justifique preocupação. As pessoas dizem, mas como não? Eu não sou irresponsável. Eu preciso me preocupar com isso. Esse, como eu disse, é uma das ilusões do pensamento ansioso. Já mencionamos, 80% das vezes nem ocorre o que você se preocupou e 20% que ocorre, você não está melhor preparado para enfrentar o que você... Porque por fato de ter se preocupado, você não está melhor preparado para enfrentar. Então, eu quero que você entenda. A preocupação te aprisiona a mente, te atrapalha e suga as tuas energias e a tua atenção. Você não tem mais controle da tua atenção. E por isso que ela vai gerar insônia à noite. Tá? Mas eu já vou chegar na questão da insônia. Então, é necessário que eu e você mudemos o foco da nossa atenção, do que eu me concentro e como eu vou encarar. É necessário que isso mude. Não é irresponsabilidade, por quê? Porque você não vai deixar de considerar o problema. E aqui eu quero abrir um parênteses dentro desse parênteses. Existe a ansiedade normal, fisiológica, e existe o transtorno de ansiedade, a ansiedade patológica. Da mesma forma, existe a preocupação fisiológica, que é a boa preocupação, que você considera aquela situação, e existe a preocupação patológica, que é a doentia. Da mesma forma. Tá? Então, ter ansiedade controlada, ter preocupação controlada é uma coisa, ter ansiedade descontrolada, ter preocupação descontrolada é outra. E aqui eu estou me referindo à preocupação descontrolada, a patológica, a ansiedade patológica, o transtorno de ansiedade. Você vai, se há um problema que te gera preocupação, você vai considerar esse problema e quais seriam as soluções para ele. Se há solução, vamos planejar e vamos executar.
E, de novo, assim como eu mencionei ontem, o plano serve a você, e não você serve o plano. Se aquilo que você planejou não aconteceu como você planejou, das duas, uma. Ou você não fez um bom plano, ou as circunstâncias mudaram e aquele plano que você fez não está bem adaptado à nova realidade. Qualquer que seja a situação, o plano não estava bom ou as circunstâncias mudaram, tem que ser replanejado. Então, não fique mais preocupado ou mais ansioso porque não está ocorrendo como você planejou. Simplesmente planeje novamente e vá atrás da execução novamente. São duas condições. A primeira condição, se aquilo que está te afetando tem solução. Se tem solução, planeje e vá atrás. Até onde você entende, tá? Não houve solução, se você pensou naquilo, ficou ali 20, 30 minutos pensando na solução, e não fique mais tempo do que 30 minutos pensando numa situação, tá? Não fique. Uma das características da preocupação descontrolada, da ansiedade descontrolada, é quanto tempo você fica em cima daquilo. Se ficar tempo demais, é problema. Se você não achou a solução, vamos para a segunda condição. Vamos entender que ela não tem condição, não tem solução, ao menos por enquanto. E aí, o que você faz? Quando tem solução, planeja e executa. E quando não tem solução, você faz o quê? Você aceita esse fato e vai conviver com isso da melhor forma que você puder, um dia de cada vez. Como mencionei, é um texto bíblico, basta cada dia o seu próprio mal. E Deus não permite que venha sobre você, Ele é fiel e justo, não permite que venha sobre você nenhuma provação que você não possa suportar. E Ele é tão bom que depois da provação vem também o escape, vem o livramento. Isso é promessa do Senhor. Está lá, é bíblico. 1 Coríntios 10, 13, se não me falha a memória. Tá? Então, Deus é muito bom em estar trazendo essas coisas para nós. Então, entenda que eu não estou dizendo, quando falo para você, não se preocupe com nada nunca, eu não estou te chamando de irresponsável. Eu estou dizendo que você não precisa ficar se atendo aos detalhes tão brutos, porque se você continuar fazendo isso, você não vai conseguir um resultado diferente. Se você continuar pensando igual ao que sempre pensou, não espere resultado diferente, porque não vai ter. Se você fizer tudo igual, o resultado vai ser igual. E tem resolvido algo, se preocupar até então? Não. Preocupação não resolve nada, nunca. Por isso que estou tentando colocar para ti. Pare com isso. Entenda que é uma ilusão. Abra mão dessa ilusão. Aqueles 5 passos que nós mencionamos ontem, utilizando a mesma ferramenta, o arrazoar para cada um dos passos. Aceitar a realidade, abrir mão da ilusão, adaptar-se a essa realidade, tá? Reduzindo, portanto, o conflito, ressignificar o pesar restante e ter uma reação adequada, 5 passos, que eu uso o arrazoar para cada um deles, esses 5 passos valem para aqui, para a preocupação. Por quê? Porque a preocupação é um comportamento ansioso, estou falando de ansiedade também. Eu tenho que entender isso. Vou atrás de algo diferente na minha vida. Quebre a barreira dessas ilusões que achar que tem que ser tudo do teu jeito, no teu tempo, porque perfeccionismo é uma ilusão, uma baita de uma ilusão. O ansioso, o preocupado, ele é muito bom de processos e projetos, o que eu vou fazer, qual é a minha missão, o que eu tenho que cumprir, mas o problema é que ele tem um conflito nos seus relacionamentos. E qual que é o problema disso? As pessoas são mais importantes do que as coisas. Se as coisas andam tudo certinho, mas meu relacionamento com as pessoas estão errado, onde é que está a perfeição? Perfeição nas coisas, mas a imperfeição com as pessoas, no meu relacionamento com as pessoas. Se as pessoas são mais importantes do que as coisas, eu estou errando no mais importante. Eu estou filtrando, claro, eu filtro um cisco e engulo um camelo. Está errado. Não pode ser assim. É ilusão. Entenda e busque a transformação do teu pensamento. Ficar ansioso ajuda o quê? Não, deixe, entregue nos braços de Deus. Nós temos que educar a nossa alma. Eu aprendi a ser ansioso, eu aprendi a ser preocupado. Agora, não, eu tenho que aprender a descansar, eu preciso treinar a minha mente, é progressivo. Temos que educar a nossa alma em ter mais fé, mais amor, maior paciência, mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial. Nós teríamos mais paz e felicidade ao atravessar os conflitos da vida se fizéssemos assim.
O Senhor não se agrada que nos impacientemos e fiquemos ansiosos fora dos braços de Jesus. É Ele a única fonte de toda a graça, o cumprimento de toda a promessa, a realização de toda a bênção. A nossa peregrinação por esse lugar, porque nós não somos daqui, nós somos do reino celestial. Então temos que agir assim, como cidadãos do reino celestial. Aqui nós só somos peregrinos. E a nossa peregrinação aqui seria, na verdade, solitária se não fosse Jesus. Não vos deixarei órfãos, ele disse. Acarinhemos suas palavras, creiamos em suas promessas, repitamos-las dia a dia e meditemos nela nas horas da noite, até na hora de insônia. Insônia pode ter um lado bom, você pode ter uma comunhão maior com Deus. Mas cuidado para não fazer isso um hábito, porque alguns 8 remédios nós temos que cumprir, inclusive o Estatuto sobre Saúde. Vamos ir para uma outra ilustração agora. Você conhece aquela situação? Então, vamos pegar a história do Zé de novo aqui. O Zé está lá no Cabo da Enxada, né? E aí, 3 anos de seca, aquela coisa toda, ele para de trabalhar e fica pensando, fica se preocupando, o que eu vou fazer agora? Agora não posso pensar nisso. Continua e volta para o Cabo da Enxada. 917 vezes por dia, a preocupação vem, ele para a mente, eles agora não depois. Aí volta daqui a pouco de novo, e agora não depois, ele fala para o pensamento. E aí o sol se põe, pá, termina o dia, o sol se põe, ele vai para casa, está cansado porque ficou pesado o dia inteiro e a mente ficou fervilhando o dia inteiro, ele está cansado mental e fisicamente, ele resolve descansar e vai para frente da televisão, vamos supor, do computador que seja, tá? E ali ele se acomoda, né? Ele busca um certo conforto, se inclina ali na cadeira, por temporariamente aquela posição não é desconfortável, porque a coluna demora um pouquinho para doer, não dói direto na hora, né? E aí ele pega um controle remoto e fica lá zapeando, fica navegando nos canais e não acha nada que lhe chame a atenção, daqui a pouco ele dorme na sala. Aí a esposa chega lá, o homem, vai para a cama, vai dormir, largue mão, levanta aí. E ele vai meio que se arrastando para a cama, deita na cama e tenta dormir, e aí vem aquela preocupação de novo na mente, e ele, durante o dia inteiro, ele falou para aquele pensamento, agora não depois, mas agora que ele está dormindo, veio o pensamento, ele não diz agora não depois, e se ele não diz agora não, o pensamento fica, e se fica, e aquilo é importante para ele, ele presta atenção no pensamento, fica atento no pensamento, e se fica atento, adivinha? Não dorme. Por que ele dormiu na sala, mas não dormiu na sala, na frente da televisão, mas não dormiu quando deitou na cama? O que acontece? Será que a solução é levar o colchão para a sala ou a TV para o quarto? É claro que não. Se aquilo que ele está assistindo, se não fosse um filme de suspense, que exigia atenção dele o tempo todo, né, ele logo cairia no tédio. Corre tédio. Ocupar a mente, né? Então, preocupada, não vem a mente preocupada, só recebe imagens, sons, estímulos, ele não está ali o tempo inteiro, só está recebendo aquilo ali. Fica ali. Logo vai cair tédio. E aí, né, na hora que deita, fica atento aos pensamentos. Então, é necessário que nós entendamos algumas coisas. A atenção, mais ficar tenso, vai te deixar acordado. Agora, o cansaço mais o tédio faz você dormir. A mesma coisa de um outro jeito. Para você dormir, você precisa de 3 coisas. Está faltando uma aqui, não sei por que eu não arrumei. Tá faltando, são 3 coisas que fazem você dormir. Tá? E veja bem, nenhum de nós frequentou aula ou fez curso para aprender a dormir. Um recém-nascido dorme a maior parte do tempo. Nós já nascemos sabendo dormir. Por mais que a nossa mãe possa ter contado história para nos ajudar a dormir, mas a verdade é que nós não fizemos o plano, não nos deu aula de dormir. A própria história é para isso, é para tirar a tua atenção de uma coisa muito chamativa e te levar para fantasiar, para cair no tédio, para que você durma. Para você dormir, você precisa de 3 coisas. Cansaço é o mais importante dos 3. É o único que pode chegar a um ponto que você dorme só por causa dele. Ou se estiver exausto, você dorme de exaustão. Dorme encapotado. Ou de várias noites sem dormir, você vai estar exausto, você dorme que... Então, primeiro é
o cansaço. Segunda coisa, que é o que não está aqui, conforto. O Zé está dormindo lá no sofá dobrado, porque a coluna não doeu ainda. A hora que ela doer, ele vai acordar. Barulho, tem que ter silêncio, tá? Luz, sem estímulos, tem que estar confortável o local. Terceira coisa para você dormir, tédio. Sem tédio você não dorme. Porque sem tédio você fica atento. Você fica atento, você vai ficar ali, ó, tenso naquilo, prestando atenção. E aí, não dorme. Olhinhos vermelhos, porque não dorme. E aí começa o tormento. Será que você vai ter que transformar a tua cama num local de tormento? Porque já está anoitecendo e eu já vou para aquele tormento, eu já vou tentar dormir, não vou conseguir, aquele sofrimento. Já estou transformando a minha cama num tormento. Então, a minha mente não quer ir para a cama, a minha mente não quer ir dormir. E aí, se ela não quer, não vai. Ou eu vou transformar a minha cama em frigideira e me transformar numa panqueca, que vou ficar lá virando de um lado para o outro. Se você não dormiu no máximo 30 minutos, o ideal é até 20, mas vamos jogar aqui 30 minutos. Se você não dormiu em 30 minutos, levante, saia da cama. Sai da cama para fazer o quê? Para reiniciar o processo do adormecer. São 3 passos para te ajudar a dormir. Eu já vou falar sobre eles, tá? O momento da consideração, o algo, doce algo, e a higiene do sono, que é muito conhecida. Eu já vou descrever isso para você. Ellen White nos diz assim, ó, temo muito que estejamos em perigo de, pela preocupação, fazer jugos para o nosso pescoço. Aumenta o nosso fardo. Aumenta muito o nosso fardo. Estudemos as palavras de Cristo. Tudo quando pedirmos em oração, crendo, receberemos. Essas palavras são o penhor de que tudo, quando o onipotente Salvador pode conceder, será dado aos que nele confiam. Como mordomos da graça do céu, devemos pedir com fé e então aguardar confiantes, descansados, a salvação de Deus. Não devemos tomar-lhe a dianteira. Tomar a dianteira porque temos pressa, porque queremos ocupar antes da hora, porque estamos preocupados. Não devemos tomar-lhe a dianteira, tentando de nossas próprias forças conseguir aquilo que desejamos. Em seu nome devemos pedir e então agir como crendo na sua eficiência. Deus é bom. E ele não é bom só de bondoso, ele é bom de eficiente, bom no que faz. Deixa Deus ser Deus. Aquietai-vos, diz o Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Vamos entender um pouquinho sobre o sono. A importância da regularidade no tempo de comer e de dormir não deve passar despercebida. Uma das grandes características para poder dormir é ter um horário para dormir. Desde que o trabalho da construção do corpo ocorre durante as horas de descanso, é essencial, especialmente na juventude, que o sono seja regular e abundante. Então, eu tenho que dormir adequadamente. Então, existem aí as fases do sono, né? Após o indivíduo dormir, ele começa, então, ele vai relaxando, perde a consciência, né? Os batimentos cardíacos vão reduzindo, as sensações vão reduzindo, ele para daqui a pouco de ouvir, de ver, até porque fechou os olhos, o metabolismo vai se tornando mais lento, né? E aí vai entrando nas fases do sono, ele adormeceu. Ele vai ter o sono leve, curto, depois ele vai vir para um sono leve, longo, depois ele vem para um sono profundo, curto, depois para um sono profundo, longo. Aí o tempo passa, ele vem para o sono profundo, curto de novo, o sono leve e longo, o sono leve e curto, aí ele entra na fase REM, o sono REM. A sigla REM, R-E-M, tá? Esse aqui, ó, o signo REM significa Rapid Eye Movement. É uma sigla em inglês, movimento rápido dos olhos. Esse é o significado. O olho fica lá, ó, se movendo rapidamente. É nesse momento que ocorre a fixação da memória. A memória é registrada na parte, sai da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E é aqui que nós sonhamos. Os sonhos entram aqui nessa fase do sono. E esse ciclo do sono vai indo dessa parte de leve, curto, leve, longo, profundo, curto, profundo, longo, e volta a se repetir, e o sono REM. Isso ocorre várias vezes ao longo da noite, cerca de 8 vezes mais ou menos.
tá? Com intervalos mais ou menos regulares, duração de cada uma das fases também mais ou menos regulares. São 3 os importantes motivos pelo qual nós dormimos. Doutor Guilherme, Oi. desculpa. Bom dia. Bom dia. Nem sei quem está falando, mas vou tentar achar aqui. É Júnia, desculpa intervir. Eu não sei se é só para mim, mas está dando umas falhas. Já tem alguns minutinhos, eu estava aguardando, não sei se é sua conexão. Hora ou outra tem algumas falhas e elas estão intensificando. Não sei Alguém se podia dar um feedback aí no chat? Eu não sei se é só para mim ou se é para todos. Uma pena. Aurê? Ah, ok. Então, para ela não está falhando. Então, pode continuar, doutor. A minha internet aqui, eu estou com 90 megabytes por segundo. Para a internet do interior, tá bom, barbaridade, como nós vemos lá no sul. Tá? Deixa eu ver onde é que Amém. eu faço. Vamos continuar. Prossiga. Nós dormimos por 3 motivos: para economizar energia, para fazer a manutenção do nosso corpo, é durante o sono que a limpeza orgânica ocorre de uma forma melhor, mais intensa. O corpo está o tempo inteiro trabalhando e se limpando, mas durante o sono é mais intenso isso, até pelo ciclo dos hormônios também. E para fixar as memórias, são os 3 grandes e importantes motivos. Durante o sono, eu melhoro o meu humor, a minha memória, eu consigo trabalhar, inclusive, com a questão do hormônio de crescimento, com a produção de hormônios da saciedade, tá? Então, ocorre toda essa restauração, a imunidade é melhorada durante o sono, com a ação da melatonina, tá? Acho que eu até mencionei quando falei aquela palestra sobre doença inflamatória, ela vai, além de melhorar a questão do humor, ela vai melhorar a atividade e o número de células de defesa. Tá? Então, tudo isso ocorre durante o sono. Vou avançar aqui um pouquinho pela questão do tempo. Tá? Resumidamente, é mais ou menos isso que eu havia colocado. Tá. Aqui vale a pena eu mencionar um pouquinho sobre isso. Como a pessoa tem dificuldade para induzir o sono, né? E ela não tem aquilo que nós mencionamos na palestra sobre a ansiedade, ela não tem a boa atitude para lidar com a ansiedade. Muitas vezes ela não reconhece os sintomas ansiosos e ela não intervém no pensamento ansioso, então acaba até aumentando os sintomas. E ela precisa dormir porque é uma necessidade, ela resolve usar algo para sedar a mente. E aí ela vai utilizar medicações, por exemplo, para essa finalidade, que se fosse usada sabiamente por um tempo, se nós aproveitássemos esse tempo para transformar a causa da insônia, como eu mencionei, cerca de 80% das vezes a causa é os pensamentos, como estamos falando hoje, né? Então ela vai lá e usa um remédio só para sedar, dá um cala-boca químico na mente, fica quieta aí, sossega, tá? Ela acaba usando isso. Qual que é o problema de fazer isso? É que a medicação para induzir o sono, ela mantém a mente na fase mais profunda do sono, vai direto para a fase profunda do sono, então passa pouco tempo em cada uma das fases. E se passa pouco tempo em cada uma das fases, se cada fase tem uma função específica, eu tenho pouco da ação dessa função, porque passou muito rapidamente por ela. Por exemplo, eu fico pouco tempo no sono REM, e geralmente quem usa essas medicações, inclusive, tem muito pesadelo, inclusive, né? Porque quimicamente está induzindo, está forçando a mente a fazer isso. Então, a memória começa a não ficar bem fixada, e por isso vai afetando a memória. Além disso, essas medicações, claro, existem remédios e remédios, a sua variedade é bem grande, mas especialmente os faixa preta, os de receita azul, em 12 dias de uso já estão induzindo algum grau de dependência química. E em pouco tempo, já começa a desenvolver tolerância. A pessoa, para dormir, precisavam pegar aqui o Rivotril, que é o clonazepam, é um dos remédios mais usados, tá? Precisava de 0,25 miligramas para poder fazer efeito. Daqui a pouco, para fazer o mesmo efeito, induzir o sono, precisa de 0,5. Daqui a pouco precisa de 1 miligrama. Daqui a pouco precisa de 2 miligramas. Daqui a pouco precisa de mais de um comprimido. E assim, ou outro tipo de remédio associado. Porque a causa não foi tratada. Então, especialmente no livro Ciência e Bom Viver, mas não apenas ele, em outros escritos, Ellen White é bem claro em dizer que nós temos que tratar a causa.
E se a causa está na minha forma de pensar, em ser ansioso, em ser preocupado, é isso que eu tenho que focar e não simplesmente sedar a mente. Já mencionei isso, eu vou avançar. Porque assim ele dá a todos os seus amados o sono. Doce é o sono do trabalhador, né? E que bom, as fases do sono eu já citei, eu não vou avançar pela questão do tempo. Tá? Desse tempo adequado para dormir. Há um tempo colocado, né, na palavra de Deus. Isso aqui eu não citei, eu vou colocar para vocês apenas. Existem horários no ciclo sono-vigília, tá? Que são os melhores horários para determinadas atividades. Tá bom? Então, é o melhor horário para você fazer exercício, é o melhor horário para você comer, se alimentar, é o melhor momento para você estudar. E a partir das 9 da noite, tá? Onde você já está, a melatonina está no topo. A melatonina aumenta a produção quando o sol se põe. Tá? Então, por volta das 6 horas, mais ou menos, a melatonina começa a aumentar a quantidade. Mas por volta das 9 horas da noite, ela está no máximo dela, no pico. E ela mantém o pico até próximo aí 11, meia-noite. Depois ela começa a reduzir. Então, quanto mais tempo você estiver dormindo com a melatonina no topo, mais vai ter ação restauradora do sono. Tá? É mais ou menos assim, ó. Isso aqui em vermelho é a melatonina, né? Então, 6 horas da manhã ela está próximo do zero, no menor nível dela. E o cortisol começa a aumentar. O cortisol é o hormônio do estresse, é o que vai te levar a acordar. Quando eles são opostos, a melatonina está no máximo, o cortisol está no mínimo. E aquilo vai alternando ao longo do dia. Tá? Então, quando ela começa ali a aumentar, é por volta do pôr do sol, como eu mencionei. E ali perto das 9, ela atinge o topo, depois ela começa a cair, aí perto da meia-noite, mais ou menos. Quanto mais tempo eu estou dormindo, com o máximo dela agindo, mais vai ser a ação da melatonina. E qual que é o importante disso? É adquirirmos o hábito de não continuar em atividade após as 9 horas da noite. Todas as luzes devem ser apagadas. Essa questão de transformar a noite em dia é um hábito deplorável e destruidor da saúde. Muitas leituras dos obreiros e as muitas leituras por obreiros da atividade mental, para além da hora de dormir, são prejudiciais à saúde. Levam o sangue ao cérebro e então resultam em agitação e insônia. E é um precioso sono que deveria descansar o corpo e não vem quando é desejável. Sabe? Há um texto, daqui a pouco eu vou mostrar ele, que diz que 1 hora antes da meia-noite equivale a 2 horas após. É a mesma coisa aqui. É o tempo da melatonina, ação restauradora. Então, eu tenho que ficar dormindo cedo. Tá? O objetivo é guardar cedo. Aqui será uma análise de casos clínicos, não vai dar tempo para a gente conversar sobre isso. Então, eu tenho que entender essas coisas para que eu possa ficar mais tempo trabalhando sobre a ação da melatonina. Eu tenho que começar a condicionar a minha mente. Qual que é a causa de insônia? Estresse, ansiedade, depressão, os pensamentos é a maior parte delas. Tá? E também algumas condições médicas. Que tipo de condição médica? Aquilo que me leve desconforto. Tá? Por exemplo, dor. Qualquer doença que me leve dor. Ou que aumente o meu metabolismo. Tá? Então, o desconforto eu vou ter por causa da dor, porque eu tenho artrite, porque eu tenho reumatismo, porque eu tenho artrose. O desconforto eu vou ter por falta de ar, porque eu estou com insuficiência cardíaca, porque eu estou com um problema respiratório, né? Por causa do refluxo, aquilo volta e acaba até trancando e dando desconforto, a queimação ou ainda a falta de ar. Porque eu tenho, já tive algum problema, como, por exemplo, um AVC, que vai modificar o meu funcionamento cerebral. Porque eu tenho Parkinson, Alzheimer, isso me dá agitação psicomotora. Ou, como eu falei, que mudou o meu metabolismo, especialmente doenças da tireoide, especialmente o hipertireoidismo, que acelera o corpo e a pessoa acaba tendo dificuldade para dormir. Essas são condições médicas que afetam o sono. Elas não são tão frequentes como uma preocupação, mas há muitas pessoas com reumatismo, então, mas é tudo possível de ser controlado, de ser tratado, tá? Então, eu procuro buscar isso aí, e é muito importante, então, que nós vejamos isso, tá? Vou avançar um pouquinho para a questão do tempo. Esse slide é importante nós conversarmos, né? A luzinha azul, então, o tal do celular. O tal do celular. Não leve o celular para a cama, nem para o quarto, de preferência. Deixa carregando lá de fora do quarto, longe de radiação, tá? Mas eu preciso de um despertador. Arrume outro despertador, não o celular. Se você precisa, põe num volume muito alto, mas, se possível, longe de ti.
Tá? Ah, mas ele toca lá fora, eu não acordo. Então, arrume outro despertador mesmo. Tá? Porque essa luz aí, ela tem um espectro que justamente vai ativar a tua concentração, o teu raciocínio, e vai te prender mais tempo nele. E você devia estar descansando, preparando-se para o descanso, e não ficando ali o tempo inteiro em cima disso. Tá? Cuidado com essa luzinha azul. Esse aqui é o texto que eu mencionei. Tá? 2 horas de sono antes das 12 horas, antes da meia-noite, vale mais do que 4 horas de sono depois das 12 horas. Ou seja, uma equivale a 2. Né? 1 hora dormida antes da meia-noite é equivalente a 2 após. Esse é o texto do Espírito Profecia que eu mencionei. O que fazer para dormir bem? Então, vamos lá, vamos começar a lembrar disso. Tua cama não é frigideira, você não é panqueca. Se você não dormiu em 30 minutos, levante e reinicie os passos para dormir, que eu havia citado, e agora eu vou detalhar. Tá? São 3 os passos que vão tentar te ajudar a dormir. Passo número 1, vamos lá. Tá? Isso aqui eu já citei. Passo número 1, momento da consideração. Então, vamos lá. Lembra da história do Zé, o agricultor no cabo da enxada? Ele está lá preocupado com como é que ele vai fazer para poder pagar as contas, porque ele já perdeu todas as economias, já gastou tudo, já hipotecou a casa, já fez empréstimo para poder manter. Ele não era preocupado, mas devido a essas circunstâncias ele começou a ser preocupado. A preocupação, ele está lá trabalhando no cabo da enxada, o pensamento vem, ele chega pensando, não, agora não posso, agora tenho que trabalhar, depois. E aí o pensamento repetidamente fica voltando na mente dele. Mas ele diz o que para si mesmo? Agora não, depois. Agora não, depois. E aí quando ele deita na cama para dormir, o pensamento vem, como ele está querendo dormir, ele não fica dizendo agora não, depois. Então, se ele não disse agora não, o pensamento fica. E se fica, se instala, se preocupa, presta atenção, não dorme. Então, isso aí você já lembrou. Então, se ele falou o tempo inteiro para ele mesmo, agora não, depois, durante o dia, e isso funcionou para ele, ainda que por um tempo, ele pode dizer a mesma coisa à noite. O detalhe é que a mente não é boba. Ela sabe que aquilo é importante. E esse depois, se não existir, ela vai forçar a barra na hora que você permitir. Você baixa a guarda para poder dormir, então é ali que ela vai ficar. Então, tem que existir esse depois. Então, o primeiro passo para te ajudar a dormir é crie o momento da consideração. Crie um momento no qual você vai realmente pensar no que está acontecendo diante de você. E, de preferência, esse momento perto da hora que você acorda. Nunca perto da hora que você vai dormir. Não é hora de você ficar pensando nos problemas, nas dificuldades próximo da hora de dormir. Não é hora de você ficar discutindo o relacionamento do casal na hora de dormir. Uma situação grave que ocorre uma vez ou outra é uma história, mas, sabe, frequente, não dá. Conversas sérias devem ser tratadas pela manhã. Fala o mínimo possível, clama, perdoa e pede perdão. E depois de manhã você vai detalhar isso melhor depois que vocês acordarem. É preferível acordar mais cedo para ter uma boa conversa do que dormir de cabeça quente e, na realidade, não dormir. Ou ainda ter um sono agitado, acordar muitas vezes. Então, tem que começar a trabalhar um pouquinho com isso. E, de preferência, já faz desse momento um momento de oração, de entrega. Faça um diário de oração, registre a data que você está, né? A data que você está fazendo o pedido, o que você está entregando para Deus, a data da resposta de Deus e como que ele respondeu. E de tempo em tempo, volte lá para ver como é que Deus está cuidando de você, para anotar a data da resposta e como ele respondeu, para você perceber que ele cuida de você e que você não precisa se preocupar. Isso vai aumentar a tua fé, vai desenvolver a tua fé. Entregue isso ao Senhor. O momento da consideração é algo tremendo, muito importante de nós fazermos. Além de estarmos acordando às 5 da manhã para um devocional, tem, ainda mais coletivo, tem um momento reservado com o Senhor, se entregue individualmente a Ele. É necessário ser individual. O coletivo, o outro pode fazer por mim. Alguém está trazendo a mensagem. Agora, na minha entrega individual, é eu e Deus. Por que será que existe oração? Não é para informar Deus de nada. É para... Sim, tem a grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, mas a oração serve para nós, para que eu saiba que eu me entreguei a Deus. E se eu entreguei, eu posso confiar, eu posso descansar. O momento da consideração é muito importante. Então,
Quando ele está trabalhando no cabo da enxada e o pensamento vem, o que ele vai dizer? Agora, não depois. Quando ele está deitado e o pensamento vem, o que ele vai dizer? Agora, não depois. E o depois existe, é o momento da consideração. Amanhã de manhã, no momento da consideração, eu penso nisso. A mente sabe que existe. E olha, para lidar com a ansiedade, geralmente demora de 4 meses a 2 anos, é a média das pessoas que eu acompanho. A pessoa aprender a lidar com ela e ter uma autonomia boa para lidar com isso. Alguns que conseguem fazer bem, mais ou menos uns 4 meses. Os que demoram um pouco mais, vai mais ou menos uns 2 anos. Agora, para lidar com a preocupação, é 15 dias, 2 semanas, para você aprender a fazer esses 3 passos bem e começar a dormir melhor. Essa é a média. É rápido, porque a mente sabe que aquilo é importante e sabe que o momento não é aquilo, ela precisa descansar, mas tem que ter um momento da consideração. A mente faz um peso de custo-benefício. Eu prefiro pensar nisso agora e perder o meu sono do que depois aquele negócio piorar e eu ficar com a culpa de não ter pensado em tentando achar uma solução. É por isso que a pessoa justifica a preocupação. Como que eu não vou ser preocupado? Eu não sou irresponsável. Nós já vimos que isso é uma ilusão. Eu preciso aprender a pensar quando tem que pensar e não ocupar a minha mente antes da hora. Tem uma hora que eu tenho que pensar e ali tem que existir, tem que ter uma hora que eu vou pensar sobre isso. Mas eu vou considerar o problema, nunca se preocupar com ele. Há grandes diferenças entre os dois. Considerar o problema e preocupar com ele. A semelhança é que eu estou pensando sobre o assunto, mas a consideração é uma preocupação limitada. Limitada pelo tempo, não fico muito tempo nisso, já mencionei, não gaste mais do que 30 minutos pensando nisso, tá? E pela intensidade. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, o que é? É o exagero. A diferença entre a preocupação e a consideração é o exagero. Está demais isso. Está interferindo na qualidade do meu dia a dia, não consigo fazer outras coisas. Está interferindo no meu sono. Está demais isso. Não pode, pare. Então, cria um momento que você vai pensar. Por que eu crio um momento? Porque eu estou levando aquilo que me geraria preocupação, mas não vai gerar mais, eu estou levando para longe da hora de dormir. Estou criando uma distância no tempo. Isso é um momento de consideração. Mas tem isso, muito faça essa entrega. E se de tarde eu começar a pensar, no momento da consideração de manhã, de tarde, o que eu faço? Se está longe da hora de dormir, faço de novo um momento da consideração. Qual o problema de você ter 2, 3, 4, 10 momentos por dia? Entregue-se novamente a Deus o dia. Só que aquele momento que você vai gastar um pouquinho mais de tempo, você faz na primeira hora do dia. Os outros você faz mais rápido. Entregue e descanse. Deixa Deus ser Deus. Tá? Aqui é a ideia do diário de oração para vocês. Mas vamos avançar. Segundo passo para te ajudar a dormir é o algo doce algo. Você já vai entender ali, até porque você já viu a plaquinha aqui, tá? Então já vai entender o que eu estou querendo dizer. O primeiro passo, o momento da consideração, como eu disse, levou para longe aquilo que te geraria preocupação, mas não vai gerar mais no tempo. Levou para longe da hora de dormir. Então você vai pensar de manhã quando acorda. Ficou longe. Tá? O segundo passo, algo doce algo, vai levar para longe no espaço. O lugar que você dorme é sagrado. Então você fez sua última entrega para Deus. E você vai ficar inconsciente. A entrega vai ser total. Você não está acordado para saber o que vai acontecer à tua volta. Se a casa vai cair, se um ladrão vai entrar, você vai estar descansando. A entrega foi maior. Entrego nos braços de Deus. Ele cuida de mim enquanto eu descanso. Esse lugar é sagrado. E precisa ser feito assim. Existem 3 situações envolvendo algo doce algo esse passo. Primeira situação. Aquilo que te geraria preocupação, mas não vai gerar mais, está fora da tua casa. Está ligado ao trabalho, a relacionamento com outras pessoas, está fora da tua casa. Não é um familiar teu. Não convive com você embaixo do mesmo teto. Se for isso, está fora da tua casa, então você vai fazer o que a gente chama de lar doce lar. Você vai substituir aqui a palavra algo pela palavra lar. Lar doce lar. E como que eu faço isso? Estou chegando em casa, cheguei em casa, atualizo o que aconteceu no meu dia a dia com a minha família vai atualizar comigo, tá? Então, rapidamente atualizo ali, tranquilo. Eu vou pegar um papel, eu vou fazer uma lista daquilo que me geraria preocupação. É uma lista, não é uma redação, não é uma carta. Pontua, pontos. Pego esse papel e deixo do lado da porta da casa, por exemplo, em algum lugar, e não
falo mais disso. Só atualizo o que aconteceu com a minha família e o problema fica fora da minha casa, longe. Não quero saber disso. O que eu faço com esse papel? No outro dia, no momento da consideração, eu vou lá, pego aquela lista e agora eu vou considerar essas situações. Aí depois eu vou para o meu quarto, eu vou para a minha cama, eu vou dormir. Tá lá. E se por acaso veio na minha mente uma coisa importante e eu não anotei na minha lista, eu lembrei que eu esqueci de anotar, o que eu faço? Levanta da tua cama, vai lá e põe no papel. E se acontecer de novo, levanta, vai lá e põe no papel. Se você tiver que levantar umas 5, 6 vezes para botar no papel, é sinal que aquilo que você está lembrando não é tão importante assim, senão tu já tinha lembrado antes. Então, há um limite que você vai ficar nessa história de levantar e ir para o papel. Chega uma hora que deite e durma. Não é tão importante assim, então deixa para lá esse negócio. Isso é o lar docilar. Então, o problema não entra no local aonde eu vou dormir. Minha casa é o meu refúgio, meu castelo, ali eu não vou me preocupar com isso. Né? Vai pegar o papelzinho no outro dia, no momento da consideração. Segunda situação desse passo aqui. Aquilo que te geraria preocupação, mas não vai gerar mais, está dentro da tua casa, mas não é o teu cônjuge, a pessoa que você divide a cama. Bom, a primeira situação é lar docilar. Se não é o teu cônjuge, você vai fazer quarto doce quarto. Ou seja, os problemas não vão entrar dentro do quarto. Vai pegar o papelzinho, fazer a tua lista e deixar lá de fora do quarto. No outro dia, no momento da consideração, você pega o papelzinho e vai considerar ele ali. Tem solução, resolve, não tem solução, aceita, se adapta da melhor forma que você puder, um dia de cada vez, entregando para Deus e tocando o teu barco. Tá? Mas não deixa entrar dentro do quarto. E se a terceira situação, se for o cônjuge, aquilo que me geraria preocupação, se envolve essas situações com o cônjuge, meu relacionamento com ele, ou com ela, o que eu faço agora? Bom, aí a gente faz o que está aqui, ó. Metade da cama, doce metade da cama. Ou seja, o papelzinho não vai entrar na metade da cama. Você vai ter que esconder ele, guardar na cueca, no sutiã, não sei onde, é outra discussão. Mas não entra ali. Onde eu durmo, não entra. O primeiro passo leva o que geraria preocupação, mas não vai gerar mais, longe no tempo. A hora que você considera está longe da hora que você dorme. O segundo passo leva o que te geraria preocupação, mas não vai gerar mais, longe do local que você dorme. Porque você vai considerar em outro lugar e não na cama. Está dando para entender? Isso é um condicionamento mental. Você vai treinar a tua mente que para dormir é para dormir. Você sempre soube dormir. Mas a partir do momento que começou a se preocupar, começou a ter o teu sono afetado. Não permita que o teu sono seja afetado por preocupações. Nunca mais. Interfira. Diga não a esse péssimo hábito. Eu cheguei a citar vários textos de profecia, por isso que eu trouxe mais textos de profecia aqui do que em outros momentos. Não se preocupe com nada. Nunca. Isso vai afetar a tua fé. Não permita que afete teu relacionamento com teu Deus. Por favor, irmãos. Bom, terceiro passo para te ajudar a dormir. Essa famosa higiene do sono. Lembre, e ó, eu estou botando aqui alguns chás para ajudar a relaxar, porque eu estou tratando, porque nós não usamos chás como bebida, tá? Isso fere o espírito de profecia também. Então, eu não estou dando aula aqui de terapia natural, de fitoterapia para você. Mas para tratar, use algo, um chá morno para te ajudar a dormir, para relaxar. Então, a higiene do sono é um balanço entre as coisas que estimulam o sono e as coisas que estimulam a ficar acordado. Vamos chamar assim, estimulante é o que estimula a ficar acordado e relaxante é o que te ajuda a dormir. Você vai usar mais o que relaxa e menos o que te ajuda a dormir. E não é só o chá. Você vai evitar qualquer coisa que te chame a atenção. Você tem que gerar coisas na mente que te gerem tédio e não a atenção. Então, você quer ler, leia algo que você possa entregar e te gere tédio. Mas eu vou ler a Bíblia e eu estou dormindo lendo a Bíblia. É pecado porque eu estou transformando a palavra de Deus em tédio? Não. É que nem a história que a tua mãe está contando para você dormir. Agora é o teu pai contando que é o teu pai falando pela Bíblia. Mesma coisa. E se você dormir, começou a orar e antes de dizer amém, dormiu, qual o problema?
Nenhum, pelo contrário, o Espírito de Profecia diz que Deus ouve até essas orações. Até as orações que você dormiu antes de dizer em nome de Jesus, amém. Deus cuida de você, tranquilize-se. Então, vá trabalhando com isso. É necessário ter um horário para dormir. Ir reduzindo a intensidade da luz, liga um abajur, tá? Reduzindo o som, para com os estímulos. No mínimo 1 hora antes de dormir, de preferência mais, não use o celular. Não use. Não use o computador, não tenha conversas complicadas, vai reduzindo o ritmo, vai dizendo para a tua mente que agora é a hora de dormir, já põe lá o teu pijama, camisola, para algumas mulheres, tá? Toma um banho morno, relaxa, sabe fazer massagem no cônjuge, faz massagem no cônjuge, pede para ele fazer em você, não sabe, vai tomar um banho com água quente, chega a quente cair sobre as costas, relaxar, tá? Faz uma automassagem, eu não sei fazer, bom, pode aprender, mas se não quiser, só desliza a mão assim, apertando alguns pontos, tá? Específicos que são mais tensos, para ajudar a descomprimir isso aí. Vai trabalhando, vai usando esse estímulo aqui, ó, vai usando menos estimulantes, evita produto que tenha nicotina, álcool, que tenha cafeína, como chá preto, chá verde, chá mate, Coca-Cola, Guaraná. Tá? Se possível, tira isso da tua vida. Mas se você não tem como tirar da tua vida, ao menos, tá? Longe da hora de dormir. E vai usando mais relaxantes, tá? A cama é lugar para namorar e para dormir. No máximo, brincar com criança pequena de vez em quando. Mas não na hora de dormir, que se você brincar, você vai excitar a mente, aí você não dorme. Tá? Não fique cochilando durante o dia, ó, no máximo 20 minutos. Você ficar dormindo durante o dia, você não vai estar cansado à noite. Você tirou o maior e mais importante estímulo para você adormecer, o cansaço. Para dormir, vou dizer de novo, para você adormecer tem que ter cansaço, conforto e tédio. Se você tirar qualquer um dos três, você não dorme. Tá? Exercício físico é muito eficaz, mas tem que ser longe da hora de dormir. Se fizer exercício físico perto da hora de dormir, vai de novo exercitar o corpo. Mas 1 hora, 2 horas antes de dormir, faça exercício físico. Ajuda a aumentar o cansaço, tá? Vai baixar a pressão e ajuda você a dormir. Creio que é isso. Quando deitamos à noite, o estômago deve ter feito o seu trabalho. Não durma de estômago cheio. É para relaxar, não é para trabalhar. Quando deitamos à noite, o estômago deve ter feito o seu trabalho, assim como outras partes do corpo. Possa aproveitar o descanso. Mas se forçamos mais comida, os órgãos digestivos são colocados em movimento de novo para realizar a mesma rodada durante horas de sono. E aí o sono fica mais agitado. É isso mesmo. Tá? Corri um tanto, passei de novo ainda do meu horário. Minhas palestras são longas. Tá? Eu creio que deu para entender, irmãos. O sono é extremamente importante. É um dos 8 remédios de Deus. Nele fixamos as memórias, nele nós restauramos o nosso corpo, nele nós restauramos nossa energia vital. Deus nos deu para adormecermos por volta das 9 da noite até aí mais ou menos 5 da manhã. O horário que estamos acordando agora. É mais ou menos isso. 1 hora antes da meia-noite equivale a 2 horas após, em termos de qualidade de sono. Então, temos a nossa regularidade. Uma vez ou outra não vai prejudicar. Por isso que chama vigília. O que é vigília? Vigília é um jejum de sono. Comer é essencial, mas por que a gente jejua? Para dizer para nós mesmos que aquilo que estamos procurando, por exemplo, uma questão espiritual, uma bênção do Senhor, é mais importante para nós do que comermos. O que é a vigília? A vigília é dizermos para nós mesmos que aquilo que estamos procurando é mais importante para nós do que dormir. É a mesma coisa. E a vigília, com todo respeito, é melhor ser de madrugada do que antes da meia-noite. Por quê? Porque 1 hora de sono antes da meia-noite equivale a 2 depois. Acorda mais cedo, você perde menos tempo da função mais reparadora do sono. Em termos fisiológicos, é isso. E, claro, a vigília tem que ser eventual, não o tempo todo, senão você está desrespeitando a lei de saúde do sono. Jesus Cristo passava noites em oração, mas não era todas as noites. Ele dormia, e bem, por favor. A mesma coisa ocorrente. Então, quando você tem um motivo que justifique, fique descansado. Não é a lei moral. É a lei de saúde. A lei de saúde está abaixo da lei moral. E amar ao próximo é
um dever da lei moral. Se você tem um motivo, perca a hora de sono. Eu sou médico, imagina se eu não vou atender alguém que tá com problema de saúde, que está morrendo. Não, agora eu tenho que dormir, deixa eu morrer. Claro que não. Mas agora, eu vou transformar minha vida em plantão todas as noites? Todas as noites eu fico de plantão numa emergência? Quem vai descer sou eu. E aí, vou ser responsável por, entre aspas, me suicidar. Porque eu me levei a isso. Não cuidei de mim mesmo, do templo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu não quero, ao falar o que eu falei hoje, eu não quero aumentar o teu senso de culpa. Porque você está preocupado e não sabe lidar com a tua preocupação. Eu não quero aumentar a tua carga. Eu quero que você entenda que você é responsável. Culpado ou inocente são julgamentos. Cabe ao Senhor. Eu não conheço o teu contexto. Eu não quero que você pense que eu estou dizendo isso para ti. E nem quero que você pense isso de si mesmo. Não faça isso. Agora, responsável você é. Eu sou responsável como ansioso pela forma com que eu reajo. E a preocupação é uma das formas de reação, é um comportamento ansioso. Então, eu preciso trabalhar com essa minha preocupação. As coisas não devem ser feitas só no meu tempo e só da minha forma. No tempo de Deus e na forma de Deus. Entregue, confie, faça a tua parte. Até a tua parte é Deus que te dá condições. Deus que dá sabedoria, Deus que dá tempo, Deus que dá recursos, Deus que dá força. Até isso nós dependemos dele. A palavra de Deus diz que nele nós existimos e nos movemos. Nós dependemos dele para tudo. Então, vamos fazer isso aí. Vamos fazer a nossa parte com ele para tudo. Manter o senso permanente da sua presença conosco. E parar de nos preocuparmos. Se existirem condições médicas que afetem a questão do sono, conforme eu mencionei na palestra, embora um pouco brevemente, inclusive a própria ansiedade, a depressão, se existir uma condição física, como que vai me alterar o conforto, que eu tenho dor, que eu tenho dificuldade para respirar, etc., tá? Que eu tenho refluxo, ou que me altera o meu metabolismo, como hipertiroidismo. Vamos tratar essa condição. Vamos tratar essa condição. Isso vai mudar. Isso vai fazer diferença, tá? Entre eu estar fazendo a minha obrigação diante do Senhor, tá? Ou não. Limitar essa minha condição ou fazê-la plenamente. É desejo do Senhor que nós acertemos com Ele, arrazoemos e acertemos com Ele a nossa vida. E é desejo dele nos amparar para realizar isso. Que nós possamos realmente nos entregar e permitir que a sua obra restauradora ocorra na nossa vida, inclusive hoje. Que Deus abençoe. Amém. Deus seja louvado. Nós teremos 2 orações e uma cantada. O doutor Guilherme, tu faz a primeira. Eu queria mais uma pessoa para fazer a oração. Quem gostaria? Poderia levantar a mãozinha, por favor? É hora de falar com o Pai do Céu. Sempre é hora de falar com Ele, mas nesse momento a gente está dedicando também um momento específico à oração. Agradecendo a Deus por essa mensagem. A Rutinha, por favor. Então, doutor Guilherme, faça a oração, a primeira, a Rutinha, a segunda. Vamos ver quem vai cantar a terceira. Sou eu ou a Rutinha? Vamos orar. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, maravilhoso Senhor, nós lhe damos graças uma vez mais por tua bondade. Não há como não lembrar, ó Pai, do dom de Cristo Jesus, nós somos gratos por isso. Pelo que ele fez no Calvário, por sua constante intercessão por nós, através dele podemos receber o teu Espírito. Obrigado, Senhor. Hoje nós aprendemos a respeito da importância da entrega e entregarmos a Ti de tal forma, Senhor, que possamos andar contigo descansados, pois Tu cuida de nós. Hoje nós aprendemos a respeito do valor, da sabedoria que Tu nos dás
para podermos, ó Senhor, refletirmos sobre o que está acontecendo conosco e não precisarmos andar preocupados com o dia de amanhã. Porque os gentios, aqueles que não te conhecem, é que se preocupam com essas coisas. Mas nós entendemos que basta a cada dia o seu próprio mal e que não devemos ficar procurando, em primeiro lugar, o nosso tempo ou a nossa vontade, mas sim devemos buscar, em primeiro lugar, o teu reino, a tua justiça, Senhor. Descansados, porque tu sabes do que necessitamos. E dessas coisas que nós necessitamos serão acrescentadas no teu tempo e da forma que desejas. Que nós possamos, Senhor, vencer as nossas preocupações e gozar de um melhor sono. Ter momentos de intimidade contigo, onde nos entregamos a ti e que não precisamos mais andar tão preocupados. Treinarmos nossa mente, ó Pai, para que tudo tenha a hora e o lugar, e o local onde nós dormimos, nessa sagrada entrega do sono a Ti. Ele, ó Pai, não é o local de tribulação, é um local de entrega, de descanso, de comunhão, de amor. Quer a comunhão e o amor do casal, quer individualmente contigo, é um local sagrado, que possamos transformar o nosso leito, nossa cama, num local sem mácula. Pois bendito entre todos é o leito sem mácula. Deus de amor e de misericórdia, nós lhe damos graças por esse privilégio e pedimos que nos ajude, Senhor, a dormirmos melhor. Muitas são as pessoas com distúrbio do sono, Pai. Quer ansiedades, quer perplexidades, quer preocupação, quer depressão, quer problemas físicos, quer problemas espirituais. Deus de amor. Fiado em tuas muitas misericórdias, não age conforme o nosso merecimento, Pai. É pela tua graça que clamamos, pelo dom de Cristo, restaura-nos, Pai. Salva-nos de nós mesmos para ti. Ajuda-nos, por favor, Senhor, a sermos teus, totalmente teus e só teus. Livra-nos do mal, Senhor. Que teus santos anjos nos protejam, acampem-se ao nosso redor e nos livrem quando nós estivermos realmente ligados a ti. Firma-nos na videira, Senhor. Pensamos e, por favor, e estendemos essas bênçãos aos nossos familiares, amigos e queridos, a cada um que tanto precisa de ti. Nos méritos, Senhor Jesus, oramos, agradecidos. Amém, ó Deus. Bondoso Pai Celeste, ainda na tua presença, Senhor, te damos graças, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor não nos deixa em trevas, mas o Senhor traz luz para nós, para nos ajudar, Senhor, a encontrar o caminho da libertação e da restauração. Pai, como foi exposto hoje aqui, tantas questões que envolvem, Senhor, tantas pessoas têm sofrido com esses distúrbios, Senhor, com relação ao sono, muitas desordens, mas nós sabemos, Pai, pela tua palavra, que o Senhor tem poder para colocar tudo em ordem novamente. O Senhor tem poder para ressuscitar, o Senhor tem poder para restaurar, o Senhor tem poder para criar tudo de novo. E nós queremos colocar nossas vidas em tuas mãos, Senhor, e também dos nossos queridos familiares e amigos que precisam, Pai, do teu poder para ter uma renovação na mente, no coração e na vida. Que o Senhor possa colocar, assim, novamente tudo em ordem na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida, para que verdadeiramente, Senhor, nós possamos te louvar com o nosso ser, com a nossa vida, e para que verdadeiramente possamos nos tornar testemunhas tuas aqui nesse mundo e podemos, Senhor, ser habitação tua, sermos templos vivos
onde o Senhor possa habitar em nós, porque o Senhor só habita num lugar onde tem ordem. E eu quero te suplicar, Pai, que o Senhor possa fazer essa obra em nós. E já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor iniciou essa obra em nós. E te louvamos, te agradecemos pelo que o Senhor já tem feito. E que o Senhor possa completar. E que nós possamos cooperar contigo. Nós te suplicamos essas bênçãos e já te agradecemos pela certeza que o Senhor nos dá, de que o Senhor nos ouve. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. A correnteza da vida, lutas pra lá e pra cá, os ventos não sopram a favor, a ansiedade quer me dominar, mas quando sinto que estás olhando pra mim, em ti descanso, em ti sempre descansarei. Encontro paz em tuas asas. Saber que estás no controle de tudo me acalma. Renova minhas forças, me sinto em teus braços, Senhor. Estás a olhar minha luta, vês cada lágrima, conheces todos os meus sonhos, e me ofereces teu colo e todo o teu amor. Só tu sabes o que é melhor para mim. Em ti descanso, em ti sempre descansarei. Encontro paz em tuas asas. Saber que estás no controle de tudo me acalma. Renova minhas forças, me sinto em teus braços, Senhor. Me sinto em teus braços, Senhor. Senhor. Amém? Nós vamos partir agora para as considerações. O que o Senhor falou no seu coração, alguma pergunta, alguma demanda que você tem para trazer para nós neste momento. Eu gostaria de lembrar daqui do chat, o pedido da irmã Glorinha pelo netinho Caleb, que está hospitalizado, o testemunho da Josi, que largou Rivotril, que Deus ajudou, ela orou, jejuou e Deus libertou dessa droga, louvado seja Deus. E a irmã Nice está querendo saber que ao dormir, ela põe uma música, pregação, se isso é correto para dormir. E eu gostaria, enquanto vocês estão pensando aí, depois o doutor Guilherme vai responder. Doutor Guilherme, de tempos em tempos eu tenho paralisia do sono. E é a coisa mais horrível do mundo. E aí eu mesmo me autodiagnostiquei, assim, toda vez que eu não bebo muita água, ou quando eu vou para dormir, pego o celular e fico ali maratonando alguma coisa, alguma pregação, na hora de dormir, aí é batata, me dá paralisia do sono.
Então, assim, eu tenho me policiado, enquanto você estava explanando aí a mensagem, eu lembrei disso. E Deus me mostrou o que estava de errado. E assim como Deus tem te usado para trazer essas mensagens aqui, para mostrar o que a gente precisa melhorar na vida da gente. E eu tenho só gratidão pelas mensagens que até agora estão sendo trazidas para nós, isso é muito bom. E a obra médico missionária, desde pequena, antigamente, quando eu era pequena, eu falava muito, né, da obra médico missionária, muito mais do que agora. A gente tem a ADA, tem a ASA, mas antes era falado muito. Tanto é que eu, quando era pequena, eu queria ser médico, porque tanto falava da obra médico missionária, mas aí não é minha área, eu tenho pavor de sangue, então. E isso foi resgatado com essas mensagens de hoje, falando da obra médico missionária estendida a todos nós. Que Deus seja louvado. Alguém poderia responder a irmã Nice, doutor Guilherme? Para dormir, ela coloca música, pregação, para pegar no sono. Ela pega no sono rápido quando ela faz isso, está correto? Tudo bem, desde que ela não fique atenta. Como eu falei, posso ler a Bíblia e dormir lendo a Bíblia. Não é errado dormir lendo a Bíblia. Não é porque eu estou dizendo que tem que ter tédio. Eu vou ter tédio na Bíblia. Tá? Não é Sim. necessariamente a única forma, mas se é a forma que ela usa, e se ela acorda descansada, se ela não fica sonolenta durante o dia, tá? Então o sono é reparador. Então, quem sou eu para questionar o resultado que pode estar sendo guiado por Deus? Tranquilo, não vejo problema. Mas desde que exista isso, que ela não acorde cansada, que ela não fique sonolenta durante o dia. Se está Perfeito. ocorrendo isso, alguma coisa está afetando o sono. Se a causa é ela estar ouvindo alguma coisa à noite, é uma outra discussão. Ela encontrou esse foco, ela encontrou a condição de ela adormecer ouvindo isso. Talvez até a ajude, tenha sonhos bons, uma série de coisas possa ocorrer. Tá? Então, isso não deve ser tirado desde que o resultado seja adequado. Tá? E faz parte do contexto do adormecer, nossas orações, um breve culto ao Senhor. Eu não vejo necessariamente erro nisso. Tá? Desde que o contexto seja mais ou menos esse, né? Esse que eu mencionei. Agora, se está faltando alguma coisa aí, né? Se ela está, por algum motivo, vamos supor, tendo uma certa conduta de fuga, eu uso isso para fugir de uma outra coisa, então tem um outro contexto por trás que tem que ser trabalhado também. Tem algumas pessoas, por exemplo, que usam, eu não sei se é o caso da irmã, então não estou colocando aqui, só estou comentando algo mais amplo, né? Porque tem mais pessoas ouvindo, não apenas a irmã Nitz. Então, tem pessoas que utilizam o contexto de uma pregação, algo assim, para fugir do pensamento de um conflito existente, por exemplo, familiar. Está errado usar a pregação para essa finalidade? Não. Está errado não tentar naquilo que está ao seu alcance, sem ferir princípios, ela deixar de enfrentar o conflito familiar. Naquilo que está ao seu alcance, sem ferir princípios, porque tem coisa que resolução de conflitos não basta apenas lidar com um lado, tem ao menos dois lados envolvidos. Mas naquilo que está ao seu alcance, sem ferir princípios, ela deve sim resolver. Se você tem algo contra o teu irmão, você vai levar a oferta, tem algo contra o teu irmão, o que você tem que fazer? Vai deixar a oferta e ir lá e resolver com o teu irmão, depois você volta e faz a da adoração. Esse é o princípio bíblico, tá? Mas é naquilo que está ao teu alcance e que não fere princípios. Se não está no teu alcance, não está no teu alcance. Se está ferindo princípios, não é para ser feito. Né? Então, não é errado, tá? Ouvir uma pregação no celular, mas você poderia ter lido a Bíblia? Poderia. Tenta ouvir, tá, irmã? Tenta não ver. Ponha o celular para baixo, assim, a radiação luminosa não vir perto de você. E não ponha o celular para carregar perto da cabeceira da cama. Já põe ele com uma certa bateria. Bom, minha sugestão seria essa. Amém. Foi respondido, né, irmã? Ela disse que acorda bem, viu? Deus seja louvado. E agradece aí a resposta. Mais alguém? Estão todos pensativos? Foi bem explanado, né? Foi bem explicado mesmo. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus seja louvado.
Foi muito Mais bem. alguma coisa no chat aqui? Não tem uma pergunta maior? Não sei se é essa. Da É a Josi. Imanice, é a Josi. Falando do testemunho dela, que ela largou Ah, o tá. Rivotril. Ok. Deus seja louvado por isso. Amém. Muito louvado, louvado seja. Irmã Rose, por favor. Bom dia. Não- Foi muito bem explicado, só que é uma coisa não, que ele comentou sobre isso, mas não é sobre o assunto. Eu já ouvi falar mesmo que a gente não faz uso do chá, assim, mas eu ficava na dúvida. Alguém me falou que isso não é bom para quem tem anemia, mas o doutor falou que só no caso como remédio, né? Então, por exemplo, tomar um chazinho normal, assim, não estou falando na chamate, essas coisas, não, estou falando, por exemplo, chá de capim, cidreira, chá de funcho, até eu uso chá de funcho de vez em quando antes de dormir, um tempo bom antes de dormir, mas assim, só pelo prazer de tomar o chá, a gente não toma, doutor? Não. Estou achando o texto do Espírito Profecia, eu vou mostrar para você. Obrigada. Achei. Só para fins medicinais mesmo, né? Chá é remédio, meu. Você não toma remédio porque o gosto é agradável. Você toma remédio para poder tratar. Você está tratando a insônia, por exemplo, uma outra história. O texto é esse aqui. Não uso chá nem verde nem preto. Nenhuma colherada me passou pelos lábios há muitos anos, exceto quando atravessei o oceano e uma vez, desde que estou desse lado, ela estava na Austrália na época. Tá? Eu tomei-o como remédio porque me achava doente e vomitava. Ela estava tratando. Nessas circunstâncias pode demonstrar-se um alívio propício. Não usei chá quando estavais conosco. Tenho sempre usado chá de trevo vermelho, como vos disse, e vos ofereci, e disse que era uma bebida boa, simples e saudável. Há anos que eu não compro um centavo de chá, conhecendo sua influência, não ouso usá-lo, exceto nos casos de muito vomitar, quando tomo como remédio, não uso como bebida. Ela usa a camélia sinensis, o chá verde, como remédio. Tá? Eu não prego uma coisa e pratico outra diferente. Não apresento meus ouvintes regras de vida ao mesmo tempo que fazendo do meu caso uma exceção. Não sou culpado de tomar qualquer chá, exceto os brostrevos vermelho, e se eu gostasse de vinho, chá ou café, não usaria esses narcóticos, arábica, etc. Então, a questão é não usar chá, a não ser no contexto de um tratamento. Ao menos esse é o meu entendimento. Porque eu posso Obrigada. desenvolver tolerância à substância. E aí, se algum dia eu precisar tratar, eu perco esse instrumento terapêutico que meu corpo já está acostumado e não vai fazer efeito. Tá? Então, a bebida que nós temos que tomar é água, irmãos. Eventualmente um suco. Chá é remédio. Você vai usar chá para tratar algo. Se você não tem nada para ser tratado, não use chá. Tudo bem. Respondido, Rose? Respondido, mas eu só fiquei, agora que eu falando, eu lembrei de uma coisa. Eles, não é, acaba que não sei se vira um chá. De manhã falam para esquentar um pouco a água e colocar um pouco de açafrão com umas gotas de limão. Isso é chá? Quer dizer, é um tratamento, né? Mas não sei se é chá. Você está tratando o quê, irmã? Está tratando alguma coisa, pode usar. Não está tratando, Tá. tá? Então, assim, Então, fora a água, só chás, bebidas só para água tratamento. quente com limão foi indicado pelo Espírito Profecia, tá? Uhum, Foi indicado para fazer. Então, você está fazendo algo como sendo um tônico, depurativo. É água entendi. e uma fruta. Fruta faz parte do estilo de vida, a água faz parte do estilo de vida. Ela Muito obrigada. pode ser usada. Açafrão, não, você pode até usar com limão, mas você vai estar absorvendo muito pouco açafrão. Para você absorver o açafrão, você precisa de gordura. Então, deve ser usado o açafrão, por exemplo, com leite de oleaginosas. Tá? Senão, você vai absorver muito pouco açafrão. Aí Um pouquinho. você vai estar usando como um anti-inflamatório. Entendeu? É isso aí. Isso é tratamento. Agora, tem uma inflamação que tem que ser tratada, a pessoa tem um reumatismo, por exemplo, ou outra condição inflamatória, ou não, eu vou tomar para prevenir a inflamação.
Sabe como é que a gente previne? Com a melhor prática possível dos 8 remédios naturais. Mas, doutor, no caso, a gente estando ainda no hábito, né? Estou cortando ainda essa mudança de tirar o trigo. Então, eu estaria podendo usar num processo, ajudar o processo anti-inflamatório, né? Se tem uma inflamação, você pode usar. O trigo inflama, né? Aí, outra coisa, como o senhor falou... Necessariamente. O trigo pode inflamar, mas não necessariamente. Tá. Ou como o senhor falou, o açafrão com um pouco de óleo, pode ser um pouquinho de óleo de coco? Resolve? Prefiro o coco, irmão. Prefiro o coco do que o óleo. O coco, certo. Faça o leite de coco em casa. É a melhor forma que eu te digo. Tá bom? Obrigada, doutor. Se você não tem outra oleaginosa, use um óleo. Mas se você tem uma oleaginosa, é preferível aquilo como Deus fez, tá? Não como o ser humano modifica. Então, é preferível você usar o coco, não o óleo dele. Preferível usar azeitona, não o azeite de oliva. Preferível usar a semente de abóbora, não o óleo de abóbora. Mesma coisa. Compreendi. O coco é considerado oleaginosa? Sim, com certeza. Joia. Muito obrigada, doutor. Nada. Queridos, nós... Pois Coco é não, das doutor. maiores das oleaginosas. Né? Coco e abacate são as duas grandes oleaginosas em termos de tamanho. Desculpe. Não, disponha, que é isso. Não havendo mais ninguém, nós vamos encerrar. Amanhã teremos mais doutor Guilherme. Não é mesmo, doutor? Se Deus quiser. Deus nos dê vida, estamos aí, irmão. Amém. Ele nos dará, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar, graças ao Senhor, por mais essa mensagem, por mais esses momentos aqui na Escola de Cristo, no banquinho da Escola de Cristo. Aprendemos muito. Que Deus possa abençoar todos nós. E amanhã nós estaremos aqui. Quem gostaria de fazer oração para encerrar a nossa sala? Algum voluntário para encerrarmos? Mandalvani, poderia orar, irmã? Não pode, mais alguém? A irmã Rose? Pois não, irmã Rose. Deus seja louvado. Vamos orar. Só um momento, fechar a porta aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui em tão boas condições ainda e com esse privilégio de, Senhor, ter um filho teu com tantas informações que possa nos passar, Pai. Tão abençoado que possa também nos abençoar. Obrigada por tudo, obrigada por esse dia, que os santos anjos do Senhor possam estar na nossa companhia e que o Espírito Santo nos impressione, Senhor, a colocar em prática todo esse conhecimento que nós temos aprendido nessa nossa escola aqui de Cristo, né? Seja de práticas de saúde física, mental, espiritual, seja do que ouvimos, né? Do que colocamos, que contemplamos, né? Vemos, o que ouvimos, né? E que temos contato, que seja tudo, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Obrigada por tudo, que possamos estar também em tão boas condições para passar o dia, dormirmos, Senhor, na paz do Senhor, não a paz do mundo, mas a paz que o Senhor nos dá, e que possamos ter um bom sono para amanhã estarmos aqui novamente, para aprendermos como podemos fazer a cada dia para melhorar, para nos consagrar a Ti, Senhor, para que possamos nos santificar por Tua graça. Agradeço em nome e por amor de nosso Senhor Jesus. Amém. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará.
socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Até amanhã, pessoal. Lembre-se que Deus cuidará de ti. Deus cuidará de nós sempre. Até amanhã, doutor Guilherme. Deus abençoe seu dia. Abraço Deus a todos, abençoe. Deus abençoe. Amém. Até amanhã, pessoal.